importante, porque o curativo ele alivia a dor. E aí a gente vai como que curando emocionalmente. Existem orações que a gente faz, uma delas é chamada oração de amorização. Deixa eu ensinar vocês para quem quer conhecer. A oração de amorização, eu vou na minha oração pessoal dizer ao Senhor: Senhor, dá-me o dom do perdão. Senhor, essa situação me machucou. Aí você repete. Você pode dizer o nome. Foi Atanásio que me machucou. Espero que não tenha nenhum Atanásio aqui, né? Eu tentei buscar um nome bem complicado, bem longe. Lembrei de Santo Atanásio. Atanásio me machucou. Podia ter usado Maximiliano Kolbe, né? Maximiliano Kolbe me machucou. Eu quero perdoar Atanásio. Eu quero dar o perdão a ele. Ele pode não merecer o perdão, mas eu quero oferecer. E aí você vai fazendo isso hoje, amanhã, depois, até o ponto que você já esqueceu de rezar. Quando você esquecer de rezar é porque você já não precisa mais. É que você não precisa mais. Porque uma das coisas mais tristes é quando uma pessoa traz ressentimento. O ressentimento é quando a mágoa, o ódio, a raiva cravou em você, igual unha encravada. Aí você vai lá, corta, o que acontece? A unha cresce e encrava. Isso é ressentimento, entenderam? Tá lá. Aí quando você menos espera, você está varrendo a sua casa, você esbarra. O que acontece? Dói tudo de novo. De quem que você lembra? Lá do Atanásio. Você vai lembrar de novo. E a gente não pode ter um coração ressentido, porque o ressentido é aquele que está sempre gripado, né? A gripe nunca passa, o resfriado nunca passa. A gente precisa de resolver. O perdão é uma resolução que eu tomo na vida, onde eu decido pela minha razão, pela minha fé, e depois, com todo o meu afeto, os meus sentimentos, e aí eu vou entrando nos níveis de perdão que são profundos, né? Ao ponto de eu querer o bem para a pessoa, de eu desejar, ser capaz de rezar, pedindo a bênção para a vida dela, Deus desejar a salvação da alma desse irmão, dessa irmã, porque a gente às vezes não sabe, né? Às vezes para isso aqui machucou, e aí a gente deve levar em consideração também os temperamentos, né? Cada um reage de um jeito. Tem gente que acha que nada, não me machucou, mas às vezes está lá. Tem outros que já qualquer coisinha, uma agulha, né? Se contorce de dor. Então depende da pessoa, da personalidade de cada um, do jeito de cada um. Tem pessoas mais tolerantes, tem outros não. Mas deixa eu te dizer, quando o nível de perdão ele adentra na nossa alma, imagina cavar um poço. Lá embaixo acha água viva, água que mata a sede. E quando o perdão ele é tão concreto, a gente é capaz de dar de beber. É onde entra a caridade. Eu sou capaz de amar. Eu sou capaz de exercer o amor, porque o perdão ele atrofia, a mágoa na verdade, atrofia o nosso coração. O perdão libera. O ressentimento é como terra seca. O perdão faz fluir amor, faz fluir caridade. Direciona as nossas almas, o nosso entendimento, e a gente se sacia, porque se existe alguma coisa que realiza a nossa alma, se chama capacidade de amar. Então o perdão nos devolve, e aqui, presta atenção, se é Deus que perdoa, porque é de fato Deus que perdoa, e de repente Ele nos chama a perdoar no mesmo nível. Existem 2 verbos no Antigo Testamento atribuídos só a Deus. O primeiro é criar, isso é um pouco de teologia, e o segundo é perdoar, isso é fato. Só Deus cria do nada, só Deus perdoava.
Gente, perdoar é criar de novo dentro do nosso coração. Por isso que perdoar nos diviniza, nos santifica. O ato de perdoar, de dar ou pedir perdão, restitui em nós a originalidade roubada com o pecado. Por isso que eu cavo, e o que acontece? Água viva. Água viva. Eu volto a ser eu mesmo. Gente, coisa boa é a gente ser nós mesmos, não é? Coisa boa é a gente ser capaz de existir nesse mundo. A gente sofre. Alguns mais, outros menos. A gente é feliz? A gente é feliz? Sim. Meu Deus, e como nós somos felizes, quanta coisa boa. Você tem família? Sim. Já é um motivo. Quem aqui já ficou machucado dentro da própria família? Levanta a mão, só para a gente ver. Vamos fazer um censo. Aí. Família é lugar onde a gente fere, é ferido. Quem já machucou alguém dentro da própria família? Aí. Família é esse lugar que a gente fere, é ferido. Por isso que também família é o lugar onde a gente deve perdoar. Igreja é o lugar onde a gente deve perdoar. E se a gente tem os valores certos, isso vai nos santificando, meus irmãos. Enquanto todo mundo diz que deve superar de forma a esquecer tudo, mentira, não esquece. Não esquece. Fica a cicatriz de uma memória, de uma obra de Deus, que aí você pode olhar para as marcas de Cristo que continuam lá. E a gente se une ao mistério da paixão de nosso Senhor e torna-se redenção na nossa vida, torna-se salvação na nossa vida. Por isso, irmãos, a gente deve perdoar. Uma coisa me chamou a atenção, né? Porque às vezes a gente pede o perdão de Deus, mas a gente não é capaz. É história, né? Deus perdoa, o patrão perdoou, aí vai lá o servo, quer cobrar a dívida. Poxa, mas Deus me perdoou e eu estou cobrando dívida. Como que é isso? Se Deus que é Deus me deu perdão, por que eu vou ficar cobrando dívida? Por que eu vou ficar cobrando dívida? Então, aquilo que Deus faz comigo, eu devo fazer com o outro. É isso, é o princípio. E Jesus muito bem ensinou isso para os seus discípulos. E esse ensinamento chegou até nós. Se a gente perguntar aos médicos, a tantas coisas, psicólogos, eles vão dizer que perdoar é mais barato até mesmo do que muito remédio, porque tem muita gente que está tomando aí para vencer a ansiedade que tem causa, entende? Perdoar é uma grande graça, por isso que é dom, é gratuito, e a gente precisa viver na nossa vida e encontrar, né? E quando a gente viver essa graça, meus irmãos, restaura. Eu quero terminar dizendo que o perdão, ele tem o poder de libertar. Libertar. E quando eu orava por vocês, nós orávamos por vocês, o Senhor dizia muito nessa semana que nós temos rezado pela família, que Ele quer realizar obras extraordinárias nas nossas famílias. E Ele tem feito. E Ele tem feito. E o que o demônio faz? O demônio quer destruir o lar. O demônio quer destruir a família, porque a família é a obra de Deus, da criação do amor de Deus. E ele destrói de que jeito? Colocando inimizade, colocando mágoa, ressentimentos, destruindo a confiança, a fidelidade. E aí entra os adultérios, e aí entra as circunstâncias de traições que são diversas. Às vezes eu não traio no meu corpo, mas eu estou traindo na minha alma. Hoje em dia tem traição virtual, né? Vocês entendem o que eu estou falando? Isso tudo crescido. Gente, está cheio de gente traindo virtualmente. Antigamente eu lembro que falava que isso era amor platônico. Agora é amor virtual, né? Traição virtual. Traição virtual. E aí vai criando ressentimento. E pai com filho, filho com pai. A gente fica magoado com Deus, fica magoado com o padre. Aí o padre passou, não sorriu para mim.
Ele não me ama, não se importa comigo. Gente, padre tem dor de cabeça, tem fome, às vezes é fome. Às vezes é só fome, a cara feia do padre. Eu vou dizer que às vezes a minha se reconheço. A Marcinha também fica com a cara feia. Marcinha, eu só estou te expondo esses dias, hein, irmã? Mas enfim, às vezes é fome, gente, é cansaço, é falta de dormir. É só a gente ter um pouquinho de destreza, de simplicidade, de viver. Gente, mas o demônio, ele é infeliz. Eu vou contar uma coisa boba, mas que para mim teve uma força muito grande. Só para vocês entenderem, porque Deus às vezes quer que a gente perca as graças. Esses dias eu saí daqui um pouco tarde, bastante tarde. Estava até a Elaine me esperando. Aí a gente chegou em casa, comeu alguma coisa, porque tinha? Ok, também todo mundo tem fome. Aí a gente foi lá, fritou um ovo e tal, comeu. Aí eu fui tomar o quê? Um bom banho. Quando eu liguei o chuveiro, cadê água? Não tinha, né? Porque a torneira tinha ficado ligada, regando a grama. Caridade, né? A glace, nesse tempo seco. Meu Deus do céu, tudo que eu queria é um banho. A vontade era de xingar, gritar, murmurar, bater porta. Vocês não têm essas vontades, não? Ou é só eu? Estou me expondo para vocês, né? E aí o Senhor disse assim, não perca a graça. Aí eu, tá bom, Senhor. Eu fui lá, vesti minha roupa, já estava debaixo do chuveiro. Fui lá ligar o automático da caixa para ver se enchia mais rápido e tal. Aí a Elaine tinha mandado mensagem que ela estava lá também, na mesma situação. Eu, espera 5 minutos, toma banho rápido, porque eu vou esperar mais um pouco, vai encher, eu vou desligar a caixa, amanhã cedo a gente liga e vida que segue. Mas como se não bastasse, agora eu preciso contar, né, um pouco da minha história. Eu perdi a minha avó com 8 anos de idade. A minha avó morreu nos meus braços num domingo. Muitos aqui conhecem a minha história. E depois disso, a casa dela ficou trancada. Então eu ia para lá com meu pai de vez em quando para a gente matar os morcegos. E eu fui adquirindo uma fobia de morcego. Porque para mim, morcego tinha gosto de morte nos lábios. Eu superei um pouco quando eu fui a primeira vez em Guiné-Bissau, na África, porque eu peguei uma nuvem de morcego. Gente, vocês não têm noção. Meu corpo tremia. Sabe aqueles grandão assim, daquelas caras de cachorro? Pois bem, era desses, né? E aí teve uma grande celebração lá, porque tinha ordenado um sacerdote. E eu vi na nuvem, gente, está mexendo as mangas. Era tudo morcego. E o povo cozinhando, gente, as panelas sem tampa, e aqueles negócios caindo, meu Deus, misericórdia. E eu vou ter que comer. Meu primeiro dia na África foi desse jeito, segundo, na verdade, foi desse jeito, né? E aí, o padre, né, me colocaram na mesa especial, aí me serviram aquele arroz. Vocês não têm noção, né? A dificuldade. E aí eu estou lá na lavanderia de casa, voltando. Aí começa os rasantes dos morcegos. Aí faltava era isso. Porque meu corpo treme. Eu sou adulto, sou capaz de matar um morcego se eu preciso, mas meu corpo treme. Eu fechei os olhos e eu escutei o Senhor dizendo, eu continuo aqui. Gente, não tem coisa melhor na vida do que a gente reconhecer a presença de Deus. E ser capaz de trocar as emoções, porque é só uma emoção, de um dia cansado. Quem nunca chegou cansado em casa? Gente, você imagina um sonho, chegar lá, aquela comidinha pronta, né? Às vezes quem tem filho aí, hoje ele vai fazer uma comida, aí você chega, é você que tem que fazer, não é não? É desse jeito, não é? Porque o amor é sempre sair de si. Mas é bom ouvir o Senhor, eu continuo aqui. Gente, pode parecer uma coisa tão boba para muitos, mas para mim foi tão simples, né? No outro dia meu humor estava bom de manhã, né? Porque a gente às vezes não dorme bem e tal, mas meu humor estava de boa. Vivi minha vida, vivi minha missão, né? Eu não vou falar, eu já ia brincar aqui, que eu trabalhei de Uber, depois eu fui verdureiro, fiz um monte de coisa, né? Ponto. Mas o dia segue e a gente continua vivendo.
nosso Senhor, Ele tem para nós graças especiais. Quem aqui precisa do dom do perdão? Seja sincero, exponha-se. Quem aqui tem alguém que precisa perdoar na vida? Faz isso por você. Quem aqui tem uma situação para resolver? Uma batalha para vencer? Pronto. Nós vamos pedir essa graça ao Senhor agora. Vamos ou não vamos? Você quer? O Senhor prometeu realizar grandes obras. Quem sabe a gente vai sair daqui igual as colinas, pulando de alegria. Se não for longe, daqui uns dias, né? As graças do cerco são incontáveis, mas o Senhor deseja. Mas uma das coisas que eu quero também convidar você a rezar é pedindo a proteção da sua casa, da sua família, do seu lar, por intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe. Eu não sei se todos conhecem a história, bem rápido. Maximiliano era um frei franciscano conventual. Ele fundou a Ordem dos Cavaleiros da Imaculada, uma grande devoção a Maria Santíssima. Ele nasceu 1800, final de 1800, início de 1916, se não me engano, ele foi ordenado sacerdote com apenas 24 anos. Um homem muito apaixonado por Deus. Seus escritos diziam que o amor tem que ser capaz de dar a vida, e isso aconteceu, porque no campo de concentração, na Polônia, ele foi preso na perseguição, e tinha um pai de família para morrer. E o que ele fez? Ele se ofereceu para trocar de lugar. Por isso que ele é chamado de mártir da caridade, o mártir da família, porque ele se ofereceu para morrer no lugar de um pai. E ele morre com injeção letal, depois de dias de sofrimento, vergonhas,